Boa noite. Movimento o corpo. Se reorganiza para a gente seguir a leitura do Thich Nhat Hanh, trazendo todo o caminho, né, de Shakyamuni Buda. E hoje é capítulo 58. Um punhado de terra preciosa. Eu acho que quem está com o microfone ligado, se puder desligar. Um dia, enquanto mendigava numa aldeia pobre, Buda encontrou algumas crianças brincando numa passagem imunda. Elas estavam construindo uma cidade com sujeira e areia. Era uma cidade completa, cercada com muros, armazéns, moradias e até mesmo um rio. Quando as crianças viram Buda e os bicos se aproximando, uma delas disse para as demais: Buda e os bicos estão viajando por nossa cidade. É apropriado que façamos a eles uma oferenda. As outras gostaram da ideia, mas disseram: o que nós temos para oferecer a Buda? Somos só crianças. A primeira respondeu: escutem, meus amigos, há grandes reservas de arroz integral no armazém da nossa cidade. As crianças bateram palmas em deleite. Escavaram um punhado de terra suja de dentro do armazém delas e, imaginando ser arroz integral, colocaram-na sobre uma folha. A primeira criança, um menino, pegou a folha com suas mãos e respeitosamente ajoelhou-se diante de Buda. As demais crianças ajoelharam-se ao lado do menino. Ele disse: o povo da nossa cidade respeitosamente oferece este arroz do nosso armazém. Rogamos para que você possa aceitá-lo. E Buda sorriu. Ele afagou o menino na cabeça e disse: muito obrigado, crianças, por oferecerem este precioso arroz para nós. Vocês são muito atenciosas. Buda virou-se para Ananda e falou: Ananda, por favor, leve esta oferenda e assim que retornarmos ao monastério, iremos misturá-la com água e rebocaremos com ela os tijolos da minha choupana. O monge tomou o punhado de terra. As crianças convidaram Buda a sentar com elas em uma grande rocha sob as árvores. Ananda e os outros bicos também reuniram-se em torno. Buda contou às crianças uma história. Há muitas vidas vivia um príncipe chamado Visvantara. Ele era muito generoso, um homem de bom coração que sempre compartilhava com os pobres e necessitados, jamais hesitando dividir qualquer coisa que lhe pertencesse. Sua esposa, a madre, era igualmente generosa. Ela sabia quanto prazer sentia seu marido em ajudar os outros e nunca expressou qualquer arrependimento pelas coisas que ele doava. Eles tinham um filho chamado Jalin e uma filha chamada Krishnajina. Durante uma escassez, o príncipe Visvantara pediu permissão ao seu pai para distribuir arroz e roupas dos armazéns imperiais aos pobres. O rei consentiu. Tão grandes eram as necessidades que os estoques foram quase exauridos. Isto veio a alarmar um certo número de conselheiros imperiais. Eles queriam arrumar um jeito de evitar que o príncipe doasse qualquer coisa a mais. Em primeiro lugar, disseram ao rei que as doações indiscriminadas feitas pelo príncipe fariam a ruína do reino e revelaram que o príncipe
havia doado um dos mais caros elefantes imperiais. Diante disso, até mesmo o rei ficou alarmado. Ele deu permissão aos seus ministros para comunicarem a banição do seu próprio filho para as remotas montanhas de Jayatura, onde o príncipe experimentaria diretamente as agruras de uma vida despojada. Então, Visvantara, madre e as duas crianças foram enviadas para o exílio. Em sua jornada pelas montanhas, eles encontraram um pobre mendigo. O príncipe tirou sua fina jaqueta e deu-a para o homem. Quando encontraram mais pessoas pobres, Madre retirou a sua fina jaqueta e deu-a a eles. Depois de algum tempo, Jalin, Krishnajina também haviam doado suas jaquetas. A família também se desfez de suas joias e ornamentos, dando tudo aos necessitados encontrados ao longo da rota. Antes de chegarem às montanhas, eles já tinham doado tudo que possuíam e que pudesse ser trocado por alimento. Finalmente, Visvantara doou até mesmo sua carruagem com seus 2 cavalos. O príncipe carregava Jalin e Madri segurava Krishnajina em seus braços. Eles andavam e cantavam como se não tivessem qualquer preocupação no mundo. Seus corações estavam leves e livres. Foi uma jornada longa e os pés de Visvantara e Madre ficaram inchados e ensanguentados pelo tempo que levaram caminhando até as montanhas remotas. Eles tiveram a sorte de encontrar uma choupana abandonada no aclive da montanha. Ela tinha sido usada certa vez por um eremita. Eles lavaram, arrumaram a choupana e juntaram ramos de folhas para fazerem camas. Na floresta encontraram um amplo suprimento de frutos silvestres e folhas verdes para comerem. As crianças aprenderam a conseguir comida, a lavar roupa numa vertente da montanha, a semear e a cuidar de um jardim. O príncipe e sua esposa ensinaram seus filhos a ler e escrever, usando grandes folhas como papéis e espinhos como canetas. Embora a vida deles fosse difícil, estavam contentes. Por 3 anos viveram em paz. Um dia, entretanto, quando o príncipe Visvantara e Madre saíram para colher frutos nas profundezas da floresta, um estranho apareceu e raptou as crianças. O príncipe e sua esposa procuraram por muitos dias por toda a floresta e nas aldeias próximas, mas não conseguiram encontrar qualquer sinal de seus amados filhos. Finalmente, exaustos e tristes, voltaram a Choupana esperançosos de que de algum modo as crianças pudessem ter retornado sozinhas para lá. Ao invés disso, ficaram surpresos por encontrarem um dos mensageiros do rei a aguardar por eles. Ambos ficaram enormemente aliviados quando foram informados de que Jalin e Krishnajina estavam a salvo no palácio, junto com o rei. Quando eles perguntaram como as crianças foram para lá, o mensageiro explicou: vários dias atrás, uma das damas do palácio viu as crianças sendo vendidas no mercado da capital. Ela as reconheceu e rapidamente voltou ao palácio para informar seu marido, um conselheiro real. Ele correu para o mercado e disse ao mercador para levar as crianças ao palácio, onde lhe foi assegurado que receberia uma bela quantia por elas. O rei reconheceu seus netos, ainda que vestissem roupas esfarrapadas e seus rostos estivessem pálidos. Ele percebeu quão profundamente tinha saudades de vocês e sua família. O rei perguntou: onde encontraram essas crianças? Quanto estão pedindo por elas? Antes que o mercador pudesse responder, o conselheiro real disse: Majestade, a menina está sendo vendida por 1000 peças de ouro e 1000 cabeças de gado. O preço do menino é 1000 peças de ouro e 100 cabeças de gado. Todos
incluindo o mercador e as crianças, ficaram surpresos ao ouvirem tais palavras. O rei indagou: por que a menina é tão mais cara que o menino? O conselheiro real respondeu: você claramente valoriza mais as meninas do que os meninos. Você jamais ralhou ou puniu as princesas por quaisquer indulgências. Mesmo as mais servas do palácio são tratadas com bondade e respeito por você. Você possui um único filho e, mesmo assim, exilou-o para uma região montanhosa remota, onde tigres e leopardos caçam e onde não há nada além de frutos para comer. Certamente você valoriza muito mais as meninas do que os meninos. O rei começou a chorar. Por favor, não diga mais nada. Eu já compreendi o que você quer me dizer. O rei soube através do mercador que ele havia comprado as crianças de um outro homem nas montanhas. O rei pagou ao mercador e então ordenou a ele que levasse a polícia imperial até o sequestrador. Após, abraçou seus 2 netos e perguntou a eles sobre a vida que levavam nas montanhas. Ele deu ordens para seu filho e nora terem permissão de retornar à capital. Dali por diante, o rei passou a estimar seu filho e generosamente acompanhou os esforços dele em aliviar o sofrimento dos pobres. As crianças gostaram muito da história de Buda. Ele sorriu para elas e disse: o príncipe Visvantara ficava feliz em compartilhar tudo o que possuísse com os outros. Hoje, vocês compartilharam um punhado de terra preciosa do armazém de sua cidade comigo. Vocês me fizeram muito felizes e podem fazer os outros felizes, oferecendo a eles um pequeno presente a cada dia. Não é necessário que seja algo adquirido. Quando colhem uma flor dos campos de arroz e a oferecem para seus pais, vocês os fazem felizes. Uma palavra de agradecimento ou de amor também pode ser um presente precioso. Um olhar gentil ou um pequeno gesto de carinho traz felicidade para os outros. Ofereçam tais presentes a cada dia aos seus pais e amigos. Os bicos e eu devemos ir agora, mas sempre nos lembraremos da preciosa oferenda que vocês nos fizeram hoje. As crianças prometeram que convidariam mais amigos e iriam visitar Buda e os bicos em Jetavana. Elas gostariam de ouvir mais histórias. No verão seguinte, Buda voltou a Rajagrha para ensinar. Depois foi ao Pico do Abutre. Jivaka fez uma visita a ele, convidando-o a passar alguns dias no Jardim das Mangueiras. Buda aceitou o convite e Ananda o acompanhou. O jardim do médico estava belo e refrescante. As árvores estavam em seu 8º ano de frutificação. Jivaka aprontou uma pequena choupana para Buda e preparou pratos vegetarianos para ele todos os dias. Sugeriu que Gautama descansasse da mendigagem por alguns dias, a fim de recuperar suas forças. Também perguntou-lhe preparou-lhe um tônico de ervas, feito com raízes, folhas e frutos. Certa vez, enquanto sentavam juntos, Jivaka disse: Senhor, algumas pessoas dizem que você permite que os bicos comam carne. Falam que Gautama tolera a matança de animais para alimentar a si mesmo e seus alunos. Algumas até mesmo fazem graves acusações de que ele requisita que as pessoas ofereçam carne para a sanga. Sei que tais coisas não são verdadeiras, mas gostaria de ouvir os seus pensamentos a respeito. E Buda respondeu: Jivaka, as pessoas não falam a verdade quando dizem que permito que animais sejam abatidos para prover com carne, quer a mim mesmo ou aos monges. Tenho, na verdade,
falado sobre isso com um certo número de vezes. Se um bico vir alguém matando um animal com o propósito de oferecê-lo como alimento, o bico deve recusá-lo, ainda que ele não veja o animal sendo abatido. Se souber que ele o foi em seu benefício, o bico deve recusar tal oferenda. Além disso, se meramente suspeitar de que o animal possa ter sido abatido em seu benefício, deve recusá-lo. Jivaka, de acordo com as práticas de mendigar, um bico aceita toda e qualquer oferenda, a menos que um animal tenha sido morto em seu benefício. As pessoas que compreendem o voto do bico oferecem apenas comida vegetariana aos monges. Às vezes, porém, uma pessoa só tem a ofertar comida preparada com carne. Há também pessoas que não tiveram oportunidade de um contato prévio com Buda, o Dharma e a Sangha, e não têm conhecimento de que os monges preferem comida vegetariana. Em tais situações, o bico aceita, seja o que for oferecido, para evitar ofender o doador e criar uma oportunidade de contato de tal modo que a pessoa possa aprender sobre o caminho da liberação. Jivaka, chegará o dia em que todas as pessoas compreenderão que os bicos não querem que animais sejam mortos. Neste dia, ninguém mais oferecerá carne aos bicos e eles poderão comer apenas comida vegetariana. O médico afirmou: acredito que a dieta vegetariana promove uma saúde melhor. A pessoa se sente mais leve e menos propensa a adoecimentos. Tenho sido vegetariano por 10 anos. É bom para a saúde e para se nutrir um coração compassivo. Estou feliz, Senhor, por receber o seu claro ensinamento sobre isso. Jivaka também recomendou a prática de uma sanga ser cuidadosa e não ingerir comida deixada do dia anterior. Alimentos deixados por tanto tempo podem apodrecer e causar doenças. Buda agradeceu a Jivaka e convidou-o a ir até o monastério para falar aos monges sobre os fundamentos básicos das práticas sanitárias. Alguém quer falar alguma coisa? Eu sempre fico pensando, quando eu leio, que ele sempre traz dois momentos, dois ou três, né, às vezes em cada capítulo. E aí eu fico pensando, associando eles, né? Por que que ele juntou um ao outro? Aqui ele começa falando do contato com as crianças, né? Da oferta genuína do arroz, que na realidade era terra, né? Que as crianças estavam brincando. Aí ele conta essa história, né? Que traz a generosidade do príncipe, né? De não se apegar e dar as suas coisas para quem precise dele, da esposa e dos filhos, né? E depois ele traz essa passagem do cuidado, né? Do médico, né? Com a saúde dele. E trazendo a questão da alimentação vegetariana.
Achei interessante, porque quando o príncipe que é posto para fora, né, do reinado, quando ele sai com as crianças e eles se alimentam de frutos, né, que eles conseguem colher ali nas montanhas, né, quando ele fala. Talvez traga aí um pouquinho dessa questão, né, do que é saudável, né, do que é saudável ingerir, não só de alimento, mas de, de pensamentos, né, essa generosidade, né, do príncipe que o pai não entendia, né. E interessante a forma como o conselheiro faz ele perceber, né, que ele valorizava mais as meninas do que os meninos. Quer dizer, está dizendo assim, você não valorizou seu filho, né? Ele usou um meio expediente para dizer isso, né? Como ele foi severo em relação a isso, como ele estava mais apegado preocupado com as questões de posse, né? De que o filho pudesse estar disponibilizando, né? Doando. Sensei, Diz, Caio. eu fiquei pensando na relação das histórias. E para mim me veio a relação de que a primeira história das crianças e a do príncipe, ele coloca esse abrir mão de oferecer, né? Tá disposto a oferecer tudo que você tiver. E a última história do alimento, para mim, também me pega com relação a que você esteja aberto a receber tudo que vier também, né? Porque por mais que ele coloque a preferência da dieta vegetariana, ele coloca que a regra superior a essa é a regra de você oferecer qualquer coisa que lhe for ofertado. Então, para mim, pegou um pouco isso, né? Que, por um lado, essa abertura da gente ter essa generosidade de oferecer tudo que a gente tiver, mas, por outro lado, a gente também está aberto a receber tudo que vier. Muito bom. Muito bom. E aí, ouvindo você falar, eu me lembrei também que depois ele diz que em algum momento talvez as pessoas deixem de oferecer carne aos monges, né? Então também tem esse lado da gente observar também o que se a gente está oferecendo algo que é apropriado, que é adequado, que vai dar mais qualidade de vida, porque também reflete um cuidado. Eu achei interessante isso que você falou, me lembrei também desse finalzinho. E, ao mesmo tempo, se a pessoa só tem carne, né, que ela doe, se é o que ela tem, né, e que ela possa fazer disso uma oferta verdadeira, como a terra, né, que as crianças deram, né. Obrigada, acho que foi muito boa a tua colocação. Porque é curioso perceber, né, como ele junta, eu acho bem interessante, assim, como que ele junta as histórias. Tem horas que você fala, por que ele juntou isso com isso, né? Pelo menos eu fui percebendo isso, talvez de um mês para cá, sabe? Que essa junção tinha uma provocação também, né? Nossa, de refletir. Alguém mais? Eu quero, Sensei. Ai, eu. Eu não foi na relação das histórias. Nesse final, quando ele fala que se for ofertado carne, que o bico deve aceitar, me remeteu a hoje, a situação que a gente vive, que as pessoas falam línguas diferentes e ninguém tolera ninguém, né? Se você não está na sua tribo, eu mesmo me coloco nessa posição. Se você não está na sua tribo, você não aceita o que vem do outro. Né? E a hora que ele fala, né, vamos receber a carne, e mesmo assim a gente tem a chance de mostrar para eles,
né, a importância, em outras palavras, de ser vegetariano e talvez eles venham a compreender e passar a oferecer comida vegetariana para os bicos. Então, é a atitude de compaixão, né, que todos poderiam ter com todos para aceitar aquilo que recebem e poderem se entender, né, as pessoas. Se você... Compassivos um com o outro, serem mais aceitação, porque hoje a gente vive uma torre de Babel, né? O que ele fala na hora que ele diz de aceitar, ele diz que o bico aceita a carne porque é um meio expediente do bico ensinar para quem está dando o caminho da liberação. Isso. Não é ensinar que é vegetariano que eles comem, mas é o caminho da liberação, é para trás. Tudo é uma oportunidade de mostrar o caminho, de abrir uma porta, vamos dizer assim, de contato, né? Isso, eu acho que a palavra é abrir uma porta de contato com o outro, que não é igual a você. Exatamente, que é para abrir um diálogo, né? Nesse caso do que você está trazendo desse momento, né? Que às vezes é muito difícil dialogar, né? Mas é um treino interessante. Como é que eu abro uma porta, mesmo com alguém que pense completamente diferente de mim? Pois né? Pois é. Abro uma porta para diálogo, não para doutrinar, né? Não para dizer o que eu penso está certo, mas para poder ter um diálogo, para poder olhar para entender por que pensa dessa forma, né? Da onde vem. Mesmo que você continue depois desse diálogo falando, bom, estamos em momentos diferentes, estamos em lugares diferentes, pensamos diferentes e tudo bem, né? A questão de não fechar a porta, né? Não fecha. Não fechar a porta e ter um esforço de abrir uma porta de diálogo, né? Também. Mais alguém? Não? Então vamos encerrar? Então vamos lá, juntando as mãos, palma com palma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.